os conflitos que existem no Brasil, por exemplo, o narcotráfico no Rio de Janeiro, os problemas aqui em São Paulo, também nas comunidades, ligados também a uma facção do narcotráfico, como é que vocês fazem para se preparar para cobrir nessas regiões? Que é bem diferente de uma guerra, mas ao mesmo tempo muito parecido. O jornalista que entra para cobrir, ele entra num terreno que ele não conhece direito e que onde tem pessoas que conhecem melhor o terreno do que ele. Leslie, como é que é a cobertura hoje jornalística nessas áreas de conflito? Cara, é uma cobertura um tanto complicada, né? Assim, tem um dia que a favela está mais propícia a atacar a polícia, tem outros dias que eles cismam que vamos dar tiro na imprensa. O medo faz parte dos repórteres que cobrem as áreas de conflito? Essa palavra medo é muito forte. Eu acho que nenhuma imagem ou história vale uma vida. Cara, eu vou fazer meu trabalho, entendeu? Eu tenho muito a tese de que o jornalista ele tem que presenciar o fato. Sem dúvida nenhuma, existe um respeito e uma forma de se agir muito determinada a partir da morte do Tino Lopes em 2002. Ou seja, antigamente existia muito um lado romântico da questão. Os repórteres mais experientes poderiam tomar uma decisão baseada nas fontes dele. Acho que depois da morte do Tim acabou isso, né? Agora existe realmente são regras a serem seguidas. Como a imprensa brasileira vê a situação das favelas, principalmente do Rio de Janeiro e do Brasil? Vê com o olhar de quem não conhece, porque é o olhar da classe média. É novo? Essa coisa da favela, da periferia, é um tema novo? Não é novo, mas se você vê que os jornalistas fazem parte de uma classe social que teve acesso à universidade e que não é a população das favelas, né, que hoje está começando a ter acesso à educação de nível superior, então essa diferença de você crescer numa parte da cidade e o seu desconhecimento sobre as favelas faz com que essa cobertura seja muito como o olhar de um estrangeiro num outro país. A imprensa geralmente segue a polícia. Mas isso porque você vai cobrir uma situação de combate ao tráfico, ou seja, a polícia vai combater o narcotráfico no Rio de Janeiro. Você tem uma informação e vai ao local para cobrir, fazer a cobertura daquele... a gente pode, entre aspas, chamar de evento. Aquele evento do dia. Aquilo vai acontecer e a gente precisa estar lá para contar a história do que aquilo vai afetar na vida das pessoas. Professor Severino Silva, o cara, quanto tempo cobrindo essa guerra do Rio de Janeiro? Uns 15 anos. 15 anos. Você até hoje mora em comunidade, né, Severino? Todo dia tu tá envolvido nessas ações? Quase sempre. Quase sempre? Todos os dias. O que você busca nessas imagens que você retrata dessas comunidades aí, nessas operações policiais? Eu mostro a realidade, né? Mostro, às vezes, uma criança, mostro o sorriso de uma criança ou o olhar de uma criança assustada, que é o que a gente vê. Por que a imprensa dá mais evidência às notícias ruins, nocivas, trágicas, do que, por exemplo, os bons exemplos? Você acha que o público, o leitor, ele tem mais interesse pelo caos, pelo que não funciona, pelo ruim, do que por notícias positivas? Não acho. Ou mesmo que isso fosse verdade, eu acho que a imprensa tem uma responsabilidade. Principalmente hoje que nós somos todos os dias bombardeados por informações que vêm de todos os lados. Então, de certa forma, né, o jornal todo dia o que ele é? Ele é um resumo da notícia. Sendo um resumo da notícia, significa que alguém escolheu o que é importante para o leitor ler. Então, essa escolha tem que ser muito responsável. Por outro lado, a gente vive num país desigual, vive num país com muita pobreza, vive num país com questões muito duras, como a guerra urbana, a violência, enfim, a questão da infância, que é roubada de tantas crianças, né? E aí isso tem que aparecer também, não é que... Mas o que é bom não aparece, hein? Acho que está começando a aparecer. Acho que o que você menos. tem que mostrar, não adianta você fazer uma matéria e dizer assim, isso é o que tem e daí?
Isso é o que tem hoje. Mas e aí? A gente pode avançar, a gente pode crescer, a gente pode melhorar? Da mesma forma, quando é ruim, é ruim. Não adianta mostrar é ruim e daí? Tem solução? Quais são as soluções? Essas soluções que já existem servem de exemplo? Não servem? Então, para tudo, eu acho que tem que ter o outro lado. E o outro lado, para mim, é esse. Do bom e do problema e da solução sempre. Você acha que o teu trabalho acaba sendo um trabalho igual a qualquer correspondente de guerra do mundo? Ou no Rio de Janeiro tem outra peculiaridade? Cara, às vezes parece, né? Eu procuro não pensar muito nisso, mas quando você conversa com alguns jornalistas estrangeiros, as pessoas ficam te perguntando isso. E aí você acaba chegando à conclusão que é um jornalismo de guerrilha, né? Por que você não pode mostrar teu rosto? Na verdade, assim, não é que eu não possa, né? Eu evito por uma questão de um pouco de segurança, para continuar andando tranquilamente aí. Uma outra impressão que eu tenho é que vocês têm mais acesso, no caso do estado de São Paulo, às comunidades populares do Rio do que as da própria cidade de São Paulo. As comunidades não, mas eu acho que é justamente pelo que você falou antes. A favela no Rio, ela tá na cara da classe média e da classe alta. Então, um tiro que sai daqui pega a janela do bacana que está de frente, com o apartamento de frente para o mar. Em São Paulo, ele pega a janela do pobre. E aí, não vira notícia.